tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve a dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. É com esta certeza de que Jesus virá, é que nós nos reunimos nessa quarta-feira, no meio da semana, para juntos buscarmos ao Senhor em oração e estudo da sua palavra. E esse é o momento que você e eu podemos aproveitar para compartilhar com outras pessoas. Compartilhe este link do culto de oração e estudo bíblico. Nós estaremos hoje falando sobre os desafios de orar sem cessar. E você aproveite agora, compartilha com seus amigos, compartilha com outras pessoas. Desde já, nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão nos acompanhando agora. São muitos nomes. Eu tive um probleminha no meu celular essa semana e hoje vai ser um pouco complicado eu estar agradecendo aqui os nomes, né? Estou com o celular de Carmen aqui, mas nós desde já agradecemos aos irmãos e você tem a oportunidade para você estar compartilhando com outras pessoas e você está também convidando essas mesmas pessoas para que juntos possamos estar buscando ao nosso Deus em oração. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo, o Salmo de número 42. Vamos fazer a leitura deste Salmo 42, que basicamente
começa como nós cantamos: Por que te abates, ó minha alma? Vamos então ler o que diz o Salmo de número 42. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas cataduras, das tuas capadutas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a pressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Por que te abates? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O Senhor é o nosso auxílio. Por que estás abatida, ó minha alma? Esta é a indagação do salmista. Mas mesmo assim, nós temos o socorro na oração. Ele é o nosso auxílio, é o nosso Senhor. E desde já, você já pode ir colocando o seu pedido de oração, que nós estaremos clamando ao Senhor. Daqui a poucos instantes, depois dos louvores, estaremos apresentando as nossas petições ao nosso Deus. Vamos então invocar a sua presença. Ore comigo, invocando a presença do Senhor, para que nessa noite Ele seja glorificado e receba o nosso culto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso é estar, Senhor, em Tua presença e ter a oportunidade de, junto com os nossos irmãos, apresentar ao Senhor o nosso culto de oração e de louvor ao Teu nome. Recebe, Senhor, pois, a nossa dedicação, as nossas vidas. Separamos esse tempo para poder cultuar, para poder exaltar o Senhor. Aceita-nos e recebe-nos em Cristo Jesus, nosso Salvador, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Nós te bendizemos, nós te louvamos por tudo. Em o nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Declarar que Ele é poderoso. O Senhor é o nosso Deus forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo.
provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elyon, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elyon, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é o Senhor das nossas vidas. O que nós apenas devemos fazer é descansar na vontade do Senhor. Descansar segundo o teu querer, Senhor. Nós queremos descansar em Ti. Não tenha sobre Ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para Ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu,
todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse é o nosso trabalho, é confiar, é descansar no Senhor nosso Deus. E é com esta convicção de saber que Ele trabalha em nosso favor, é que nós podemos recorrer a Ele em oração. Se você tem algum pedido de oração a colocar diante do Senhor, você pode estar compartilhando aqui o seu pedido de oração. Nós estaremos orando, não apenas aqui, mas estaremos orando também durante toda a semana, para que o Senhor continue operando e agindo em nosso favor. Além de orar ainda pelo Brasil, além de orar também pela nossa cidade, além de orarmos pelo nosso Brasil e o mundo, nós estaremos também orando por cada pedido de oração que é colocado diante do nosso Deus. Aqueles que estão aqui mencionando seus pedidos, aqueles que estão também louvando a Deus pela participação de culto, pela oportunidade de estar colocando diante de Deus também a sua família. Estaremos orando pelos nossos irmãos que pedem oração. Então vamos clamar juntos, vamos unir a nossa, que o Senhor possa receber o nosso clamor. Louvado e exaltado seja o Senhor, Pai. Tu és digno de honra, de glória e de toda exaltação. Nós bendizemos ao Senhor porque temos esta oportunidade de, como igreja, espalhados, Senhor, em vários lugares agora, mesmo não estando num templo reunidos, mas agora unindo a nossa fé no mesmo Cristo, no mesmo Deus, no só Senhor, no mesmo Espírito, numa só fé, no mesmo batismo em Cristo. Nós agora invocamos o Teu nome para que o Senhor venha intervir sobre o mundo, Senhor, para que o Senhor possa, ó Deus, passar esta fase tão difícil da pandemia. Faça cessar, Senhor, este tempo de dificuldade conforme a Tua vontade. Seja sobre o mundo, seja sobre o Brasil, sobre o nosso estado de Pernambuco e em especial aqui em nossa cidade de Bom Conselho. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que o Senhor estenda a Tua mão graciosa, guardando-nos, livrando-nos do mal. Guarda-nos, Senhor, que o Senhor esteja abrandando, Pai, esse tempo para que sejamos poupados, sejamos guardados. Ó Pai, guarda os nossos familiares, guarda as nossas casas, guarda-nos, Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, estabelece um novo tempo, estabelece, Senhor, uma nova etapa, meu Deus, para que todos possamos, Pai, viver dias mais tranquilos, em paz, conforme nos orienta a Tua palavra, para que orando em favor dos governantes, orando, Senhor, pelos presidentes da República, orando pelos que regem a nossa nação, pelas leis, que o Senhor possa intervir de maneira, ó Pai, que sejamos agraciados, ó Senhor, nesse tempo tão difícil. Tome em Tuas mãos os familiares daqueles que pedem oração por suas famílias, que o Senhor estenda a Sua mão de poder, de graça, para abençoar as famílias, os casamentos, os nossos filhos, abençoar, meu Pai, com graça, com cura, aqueles que estão nos hospitais, com restauração. Eu oro agora, Senhor, por a minha irmã também, Senhor, Sara Roberta, que o Senhor estenda a Tua mão de graça, curando-a, Senhor, de toda enfermidade, de todo mal. Estenda a Tua mão, Senhor, sobre todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão sofrendo com a Covid-19, aqueles que estão padecendo, Senhor, porque perderam seus entes queridos. Traga conforto, traga consolo.
Ó Deus, opera no meio do teu povo, em especial no meio da tua igreja, Senhor. Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Abençoa, meu Pai, todos, meu Pai, da nossa igreja. Abençoa o nosso presidente. Abençoa, meu Pai, o presbitério de Garanhuns e todos os pastores e igrejas. Toma em tuas mãos cada família representada e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus, seja exaltado, seja louvado, bendito seja o teu santo nome. E nós te agradecemos, na certeza de que o Senhor tem nos ouvido, pois é em nome de Cristo que nós oramos, rogando que o Senhor perdoe todos os nossos pecados e nos ajude, Senhor, para que possamos te honrar e te glorificar. E desejar, fala ao nosso coração, por meio da palavra que vamos ouvir, que o Senhor possa nos instruir e nos despertar a uma vida de oração. Assim nós oramos, te bendizendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Bom é poder orar junto com vocês e podermos compartilhar desses momentos de oração, invocando o nome do nosso Deus. Nós vamos, nesse instante, meditar na palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Esse texto é um texto, inclusive, muito lido e decorado por todos nós. Todos nós sabemos de cor este versículo de 1 Tessalonicenses 5,17. E se você ainda não decorou, você pode decorar hoje, porque ele só tem 3 palavras. O único verso com 3 palavrinhas, parece até música infantil, né? 3 palavrinhas só. É esse versículo aí de 1 Tessalonicenses 5,17. Que Deus abençoe as nossas crianças, os nossos filhos da igreja, as nossas crianças que sentem também a saudade do templo, sentem saudade de estarem juntas, reunidas, né? Mas que o Senhor esteja confortando as nossas crianças, abençoando, porque esse tempo, irmãos, em breve passará. E nós teremos de volta as nossas crianças na igreja, nossas famílias juntas, reunidas novamente. Mas guarde esse texto no seu coração. 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz a palavra do Senhor. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Esse é o texto da palavra de Deus. Apenas este verso que está dentro de um contexto muito importante em que o apóstolo Paulo vai tratar com a igreja de Tessalônica. Eu quero começar refletindo com você esse pequeno texto, porque a nossa vida é tão corrida e hoje este é o slogan de todas as pessoas, de todo homem pós-moderno. Qual é o slogan de todo homem pós-moderno? O slogan é que a vida é corrida. A minha vida é muito corrida. Se você conversar com qualquer pessoa, seja uma pessoa que trabalha em 2 empregos, um emprego, seja um empresário, seja um funcionário, seja até um desempregado, você vai conversar com esta pessoa, você sempre vai ouvir isso de todas as pessoas, né? A minha vida é muito corrida, eu tenho uma vida muito corrida. Seja você dona de casa, né, se acorda cedo, vai fazer a comida, mas serviço de casa não para. E aí você às vezes trabalha mais do que quem trabalha fora, porque serviço de casa é uma correria sem fim. E aí, se você for falar com qualquer pessoa dessa, o que é que ela vai dizer? A minha vida é corrida, eu tenho uma vida corrida. E quando você conversa com alguém, ela vai dizer que está numa correria, que não tem tempo de fazer nada. Mas ela faz sim, claro. Ela sempre faz tudo aquilo que ela gosta de fazer. Nós sempre gostamos e encontramos tempo para fazer tudo o que nós gostamos de fazer. E geralmente nós só temos tempo para aquilo que nós atribuímos ser muito importante para nós. Essa é a realidade. E numa escala de valores, se nós formos prestar atenção, nós sempre achamos que aquilo que é mais importante é o trabalho e a nossa sobrevivência. Há uma frase de Charles Spurgeon sobre a oração, dizendo que a oração é um dos mais sublimes, é uma das mais sublimes obras que alguém pode fazer ou realizar. E sempre tudo é material. Tudo é material. Muitas vezes nos preocupamos com tudo aquilo que é material. E as coisas espirituais geralmente ficam em segundo
plano na nossa vida. Essa é a realidade. Nós oramos, na maioria das vezes, diante do desastre e nunca quase antes do desastre acontecer. É preciso que o desastre venha muitas vezes para que a gente ore por ele e não estando em oração antes de coisas difíceis em nossa vida. A verdade é que nós oramos muitas vezes apenas antes de dormir ou antes ou quando nos acordamos apenas como desencargo de consciência para pensar assim, pelo menos eu orei hoje. Né? Pedimos oração por nós e pelas nossas pessoas e por outras pessoas e muitas vezes nos livramos em nossa consciência achando que já fizemos a nossa parte, né, na oração e acabamos não orando também. Só porque pedimos oração por alguém, mas acabamos não orando. E muitas são as dificuldades, irmãos, a verdade é essa, muitas são as dificuldades para a prática da oração. Seja você um crente antigo, você um crente novo, seja você um pastor, seja você um obreiro, um presbítero, né? Seja lá um diácono, nós temos dificuldades na prática da oração. E por isso, quando Paulo escreve ele termina esta primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele encerra ali, no finalzinho do capítulo 5, ele encerra traçando alguns conselhos práticos para a vida cristã como um todo, em várias áreas da vida cristã. E ele fala de algumas necessidades que o cristão deve praticar, como a hospitalidade, o amor, paz, consolo uns para com os outros, amparo, bondade, alegria, gratidão, fervor, atenção à palavra revelada, que no caso é a profecia que ele coloca, maturidade para separar o que é bom e se afastar do que é mal, santificação, fidelidade a Deus, intercessão pelos outros, comunhão dos santos e a graça do Senhor Jesus regendo tudo isso. E no meio desses conselhos, Paulo destaca aqui o que ele pede à vida prática dos cristãos. Ele fala da oração. Aí é onde entra o texto de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Diante de todos aqueles conselhos mencionados pelo apóstolo Paulo, um desses conselhos é a prática da oração. Paulo destacou como sendo algo importante e imprescindível na vida do crente, é a prática da oração. Então, enfim, diante de todos esses conselhos importantes, um dos conselhos que Paulo apresenta aqui é este. E isso porque o homem em si não se predispõe à oração. Nós temos uma dificuldade em não nos predispor a orar. Por quê? Pelo menos eu destaco 3 coisas porque nós não nos predispomos à oração. Primeiro, porque a oração é um veículo espiritual e nós somos carnais. Então nós temos dificuldades de orar porque a oração é um veículo espiritual. É um veículo que nós utilizamos, né, para falar com aquele que é espiritual. Então, João 4:24 diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nosso Deus é espírito e a arma ou a ferramenta, melhor, que nós usamos para falar com ele é a oração. E esta oração é um elemento espiritual, porque ele é espírito e recebe as nossas orações. E nós precisamos de fé para orar, que é um outro elemento espiritual. E nós somos carnais, somos incrédulos, e nós nunca estamos predispostos a orar por conta dessa natureza. Mas, em segundo lugar, também, nós temos dificuldade em orar porque Deus é santo, e nós encontramos barreiras por conta dos nossos pecados, conforme diz o profeta Isaías 59, verso 2, quando diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Perceba a dificuldade de nos relacionarmos em oração com um Deus santo, um Deus transcendente,
um Deus que ao mesmo tempo é imanente, ele habita no meio do seu povo, mas é um ser totalmente puro, perfeito, santo, enquanto que nós somos o oposto disso. Por isso que nós temos dificuldades em nos aproximar em oração, porque os nossos pecados, a nossa vida de transgressão, muitas vezes as nossas faltas, as nossas iniquidades nos acusam. E aí nós, ao invés de nos achegarmos ao Senhor, nos afastamos e nos desanimamos nessa prática da oração. O terceiro motivo seria que a oração compete tempo com as outras áreas da vida. A Bíblia nos diz em Atos 3, verso 1, que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O que esse texto nos mostra é que o tempo de oração do judeu era dividido em alguns horários. E aqui nos mostra nesse versículo em Atos 3, verso 1, que os apóstolos Pedro e João estavam subindo para o momento da oração, que era a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde eles estavam subindo, e eles estavam subindo com o propósito de orar. Quem entre nós aqui marca um tempo no dia para a oração? Você marca, diz, olha, eu vou marcar agora, eu vou marcar 3 horas da tarde, vou fazer como Pedro e João, vou orar às 3 horas, quando der 3 horas da tarde, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou orar. Você faz isso? Como é difícil fazer isso, né? E veja a dificuldade de manter uma vida numa prática de oração. Por quê? Oração exige tempo, né? E a oração vai competir tempo com as outras áreas da nossa vida, que nós não temos tempo. Nós não conseguimos parar, porque tudo é muito mais urgente. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos ensina a como lidar com esses desafios de orar sem cessar e que sempre existiram. Não são dificuldades do nosso tempo, são dificuldades que sempre existiu a todos os crentes de todas as épocas, de todos os momentos. Mas principalmente nesse tempo da pós-modernidade, onde a tecnologia toma muito tempo da gente. Por isso, eu quero trazer esses desafios, os desafios de orar sem cessar. E o primeiro desafio que o texto nos fala, quando Paulo diz orar sem cessar, a primeira lição que nós aprendemos é não parar de orar. Esse é o grande desafio, é não parar de orar. O que Paulo está querendo dizer com orar sem cessar não significa que você e eu vamos orar 24 horas, né? Eu estou orando 24 horas, né? Eu estou aqui no tempo de oração, eu não faço nada, é só orando 24 horas. Não existe isso. Paulo não está dizendo para você ficar 24 horas orando o tempo todo. Irmão, quero falar com você. Não fale comigo agora, que agora eu estou orando. Meu irmão, agora chegou o horário de almoçar. Não vou almoçar, porque agora é o momento de oração, sou uma pessoa de oração. Não. Então, veja, o que Paulo não está dizendo para nós é que a gente vai orar 24 horas, que ninguém consegue. Mas o que Paulo está querendo dizer para nós é que nós precisamos pelo menos entender duas coisas com isso, no orar sem cessar. A primeira é que nós não podemos parar de orar, que o cristão não deve parar em hipótese alguma de orar. E a segunda é que nós devemos orar sempre que possível. Então, são essas duas coisas que Paulo está nos ensinando. Orar sem cessar significa não deixar de orar. E, em segundo lugar, orar sempre que for possível. Então, você está lá no seu trabalho, né? É possível você orar. Mas também não é possível você deixar de trabalhar para orar. Vocês estão entendendo? Funciona dessa forma. É o que Paulo está dizendo, orar sem cessar. Significa que aquele que crê em Deus jamais deve parar de orar em momento algum. Só que para nós é um desafio, porque haverá momentos em que nós não conseguiremos falar nada. A realidade é essa. Muitas vezes vamos chegar até a presença do nosso Deus tomados por um desânimo no nosso coração.
E aí nós acharemos que Deus não nos ouvirá. Muitas vezes acontece a gente chegar e não ter coragem nem de dobrar os joelhos, nem de chegar ao momento de oração com Deus, porque há muitas vezes no nosso coração uma incredulidade. Nós muitas vezes estamos atrapalhados com algum pecado, estamos muitas vezes atrapalhados com algo muito mais importante, com o materialismo, com as coisas desta vida. E aí nós estamos tristes por conta de alguma situação, seja uma perda, seja um luto não resolvido, seja uma situação de desgaste emocional, sejam abalos sentimentais, seja um problema no casamento, seja uma falta de dinheiro, um problema financeiro, uma dívida, seja o que for, os problemas nos desanimam e sempre que acontece isso, nós não encontramos ânimo para orar, nós não encontramos forças para oração, e aí nós precisamos, mesmo assim, nos lembrar do que Paulo diz: eu não posso parar de orar, orar sem cessar e dizer, não pare. Não pare de orar, mesmo que o desânimo tome conta. Chegue até a presença do rei, triste como fez Neemias, mas vá à presença do rei. Vá à presença do rei, humilhe-se diante do rei, quebrante o seu coração diante do rei, chore se você quiser, se não tiver palavras para falar, chegue com lágrimas, mas vá à presença do rei em oração, vá e se entregue às mãos do Todo-Poderoso. Nós precisamos, irmãos, entrar na presença de Deus, mesmo sabendo que o grande vilão da nossa alma, que é o nosso coração, não quer nos deixar estar em sintonia com Deus. Ele não vai se dobrar, o nosso coração muitas vezes não vai se encurvar diante de Deus. Nós somos o nosso pior inimigo, o nosso próprio inimigo somos nós mesmos. É o nosso eu. Ele estará sempre disposto a nos tirar o foco da oração e da presença de Deus. Por isso, orar sem cessar nos implica em lembrar daquilo que Jesus falou numa parábola em em Lucas, capítulo 18, quando Jesus disse do dever de orar sempre, de não nos desanimarmos em orar. A insistência, meus amados, não é para Deus atender às nossas petições, às nossas vontades, mas a insistência é para nós sermos moldados à vontade de Deus. Então, quanto mais nós nos apresentamos insistindo em oração diante de Deus, mais nós nos confortaremos e nos conformaremos em aceitar a vontade de Deus. É estar em conformidade, é nos conformar com a vontade de Deus. Somente aqueles que estão humilhados, rebaixados na oração, é que conseguem se conformar com a vontade de Deus. Aqueles que não entendem isso e não praticam isso vão ter dificuldades em poder aceitar a vontade de Deus. E ainda quando a vontade for um não, é que nós vamos ter dificuldades. Por isso a questão aqui não é deixarmos de orar, independente de como esteja a nossa alma. Lembra do Salmo 42 que nós lemos? O salmista estava com a alma abatida, mas nem por isso ele deixou de se apresentar diante do rei. Da mesma forma, irmãos, aqui como diz o Salmo 42 que eu li, por que estás abatido, a minha alma? A alegria vai nos abandonar, a alegria vai abandonar a nossa alma irá nos abandonar, a nossa alma irá se abater, mas mesmo assim nós poderemos ir à presença dele em oração, como o salmista disse, espere em Deus, pois ainda o louvarei. É com esta certeza que nós podemos vencer o obstáculo da oração, de orar sem cessar, nunca deixando de orar, em hipótese alguma, nem por pecado, nem por tristeza ou desânimo. Se apresente diante do rei, ainda que você não use palavras, ainda que você só tenha lágrimas, mas se apresente diante do rei, como disse o salmista no Salmo 42, verso 11. Em segundo lugar, o segundo desafio da oração é que a oração não depende de um lugar específico. Orar sem cessar significa que a oração não deve ficar preso a um lugar físico, a um grupo. Porque a vida está acontecendo e nem sempre você estará no seu quarto ou num lugar específico para orar, não é verdade? Você se acorda cedo,
você acorda 5, 6 horas da manhã para se preparar para ir ao trabalho. Você almoça engolindo porque não tem tempo e a vida é corrida. Para você voltar ao trabalho, quando você volta ao trabalho, você sai tarde do trabalho, já chega tarde em casa, ou quando você trabalha em casa mesmo, seja como for a sua vida corrida, a verdade é que nós não temos um lugar específico diante dessa vida corrida para orar. Não tem aquele que diz assim, aqui é o lugarzinho da oração, né? Aqui é o lugarzinho onde eu dobro meu joelho, é um lugarzinho, é um quarto que eu abro. É difícil, né, ter esse momento. Se você tem isso, amém, isso é muito bom. Mas a questão aqui não é essa, a questão, o desafio da oração não é ter um lugar físico para orar. Então a gente tem que entender que todo lugar onde nós estivermos poderá ser um lugar de oração, desde que nós estejamos sintonizados com Deus. Nem sempre vai dar para a gente parar e dobrar os nossos joelhos porque estaremos trabalhando. Mas também não podemos deixar de trabalhar para orar. E com isso nós não podemos também deixar de orar porque estamos trabalhando. Esse é o grande desafio do homem na pós-modernidade, de uma vida tão corrida. O que Jesus disse acerca da oração? Como é que a oração deveria ser? Ele disse que a oração deveria ser em secreto. Quando Jesus diz assim, entra no teu quarto e em secreto vai orar o teu pai que está em secreto, ele não está dizendo para que isso seja um mandamento literal. Não é um mandamento literal você entrar no quarto e fechar a porta. Isso é uma metáfora. O que Jesus está querendo dizer por trás disso é que a oração deve ser em secreto. A oração deve ser um segredo. Isso sim. Porque ele está falando da prática da oração individual. Claro, ele não está falando da oração coletiva, no culto, né? Porque senão ninguém ia orar no culto. Não, Jesus disse que a oração deve ser em secreto. Por isso que eu não oro no culto. Aqui a gente fica em silêncio, ó. Na igreja, todo mundo em silêncio, assim, ninguém pode falar nada, não. Porque Jesus disse para a gente orar em secreto. Então todo mundo está orando na igreja. Não, ele não está falando sobre a oração coletiva, a oração litúrgica de culto. Jesus está ensinando sobre a oração individual. Teve um probleminha aqui, irmãos, mas Jesus está falando para que nós possamos ter um momento a sós com Deus. Então, em relação à oração individual, né, o quarto aqui é usado, que Jesus está dizendo, como uma metáfora e não um mandamento literal. Portanto, estar num lugar reservado significa orar em segredo. Então, orar não para ficar mostrando aos outros que nós oramos. Não, Jesus disse que o que nós devemos fazer entre nós e Deus. Os fariseus que se chegavam para Deus, eles se achegavam para Deus como santos. Eles gostavam de mostrar que são pessoas de oração. Eles gostavam de mostrar para as pessoas, olha, vamos orar, precisamos orar, nós precisamos entrar em oração, em comunhão, vamos estar orando. Eram super espirituais. Eles gostavam de mostrar para as pessoas que eram pessoas de oração. Enquanto que Jesus disse que na oração deveríamos permanecer em secreto. Ele está falando da individualidade, da nossa devoção. Deveria ser, então, em secreto diante de Deus. Os fariseus, portanto, se achegavam como santos diante de Deus. Mas Jesus nos ensinou, na parábola do publicano e do fariseu, que nós deveríamos nos apresentar em segredo e como pecadores diante de Deus em oração. Ou seja, nós devemos ser quem somos. Porque sozinhos nós não vamos estar na expectativa de que alguém ouça as nossas belas palavras bonitas, né? Os nossos conceitos teológicos bonitos, né? Não, a sós, não tem esse negócio de impressionar. Quando nós estamos a sós, Deus diz assim para a gente, meu filho, você está sozinho comigo? Eu sondo o seu coração antes que saia a palavra da sua boca. Então tira a sua máscara diante de mim, porque você está sozinho. Sozinhos, irmãos, nós não temos como impressionar as pessoas, sabe?
Nós não temos como ficar nos racionalismo para ninguém. Então podemos orar sendo quem nós somos, revelando o nosso coração para Deus, sem máscaras, sem nenhum arrudeio. Porque diante das pessoas nós gostamos de ficar impressionando, dizendo o quanto nós oramos. Olha, eu oro muito, eu oro 3 horas, eu oro não sei o que, eu oro. Isso, Jesus pediu o contrário. Jesus pediu para nós não ficarmos mostrando que oramos. Jesus disse que nós não devemos ser assim. Pelo contrário, ninguém deve saber que nós estamos numa vida de oração. É algo em secreto, para que não nos tornemos puramente religiosos como os gentios e os fariseus que gostavam de impressionar os outros com palavras bonitas e fingidas. Por isso, orar sem cessar é não estar preso a um lugar e deve acontecer sem a necessidade de que os outros saibam. Meus amados irmãos, são desafios que nós temos para orar sem cessar. O primeiro é nós sabermos que a nossa oração não pode ser interrompida jamais. O segundo é saber que a nossa oração não depende de um lugar. E em terceiro e último lugar, o outro desafio de orar sem cessar é que a oração deve ser intensa e não quantitativa. A oração deve ser intensa e não quantitativa. Então não preciso ficar preso não somente ao lugar da oração. E eu não preciso ficar preso também a quantas vezes eu estou orando no dia. Não, né? Deixa eu ver, hoje Daniel orou 3 vezes, então eu vou orar 4 para ser mais espiritual que Daniel. Vou orar, deixa eu ver. Daniel orou 3 vezes, então eu vou orar. Eu acho que eu vou orar 5 vezes, só para passar de Daniel. Não é a questão da quantidade da oração. Não é isso. Nós não podemos ficar presos ao relógio também. Né? Se pouco ou se muito. Eita, hoje eu só orei 5 minutos. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso orar pelo menos umas 4 horas e meia. Nós não temos um limite de oração. Nós não temos. Meia hora. Não interessa o tempo da oração. O que interessa é que seja sempre a oração. Essa é a questão, é a constância e não o tempo. Se nós ficarmos presos ao relógio nessa vida corrida, nós nunca iremos orar, porque nós sempre temos tempo para as outras coisas, mas para a oração a gente não tem tempo. Então, o grande desafio aqui é a intensidade da oração. E eu me lembro, acerca disso, eu me lembro de Neemias. Neemias era um homem de reforma, da construção dos muros de Jerusalém. Ele era um homem super ocupado e, a despeito de toda a ocupação que Neemias tinha, mesmo assim, era um homem de orações curtas, porém constantes. É o que Lutero menciona, que as nossas orações devem ser assim, curtas, mas intensas. Ou seja, nesse desafio de orar sem cessar, nós não podemos deixar de orar. Mas orar com intensidade, sempre que nos lembrarmos, orando. Sempre que formos fazer alguma coisa, orando. Então, as nossas orações podem ser assim como as de Neemias. Se você for ler o livro de Neemias, você vai ver, eu posso citar alguns textos das orações mais curtas desse homem, um homem de oração, mas orações mais curtas. Irmãos, a oração de Neemias é uma das orações mais curtas da Bíblia. Se você vê Neemias capítulo 1, verso 4, quando ele ouve a resposta de que os muros de Jerusalém haviam sido derribados, ele senta no chão, ele então chora, ele lamenta por alguns dias e ele esteve jejuando e orando. Mostra que o homem era um homem de oração. E aí no capítulo 2, verso 4, ele diz o seguinte, o rei chega, pergunta a ele o que é que ele quer, e naquele momento em que o rei pergunta, Neemias, eu estou vendo que você está triste, o que é que você quer? Em coisas assim, rápida, a oração de Neemias foi tão ligeira que eu não sei como é que o homem consegue orar tão rápido assim, porque diz o texto que no mesmo instante que o rei perguntou a Neemias, Neemias, o que é que você quer? No mesmo instante quando o rei perguntou, Neemias, o que é que você quer? Ele parou, ficou calado. Por quê? Porque ele ficou calado? Porque ele estava orando. Ele parou em frações de segundos.
Ele orou, diz o texto, então orei ao Senhor dos céus. Quando o rei perguntou, o que é que você quer? O que é que você me pede agora? Ele parou, ficou parado e naquele mesmo instante ele orou ao Deus do céu. Oração curta. E aí no mesmo instante o Senhor atendeu a sua oração. Capítulo 4, verso 3, ele ora para que quando Tobias e Sambalate zomba da construção dos muros de Jerusalém, dizendo que até uma raposa passando podia derrubar o muro com o tanger do rabo, né? Podia derrubar o seu muro de pedra, mangando da construção de Neemias. Então Neemias ora ao Senhor e diz, ouve, olha a oração curta, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia sobre eles a vergonha que eles estão fazendo sobre nós e faze que sejam despojados numa terra de cativeiro. Senhor, olha, foi simples a oração, foi, Senhor, olha esses homens aí estão zombando da nossa construção. Olha, Deus, o Senhor, tome em tuas mãos. Essa foi a oração, curta, desse jeito. Outro texto, capítulo 4, verso 6, ele diz, assim nós edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Era um homem que estava trabalhando e não cessava de trabalhar, mas também não cessava de orar. São desafios. Capítulo 5, verso 19, Neemias diz assim, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Acabou. Essa foi a oração de Neemias. Capítulo 6, verso 9, porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha, a oração acabou aí. Capítulo 6, verso 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou a oração de Neemias. Orações curtas, mas orações intensas, em que ele estava constantemente em oração com o Pai. É em meio, irmãos, a essa vida tão agitada e corrida, que assim como Neemias orava ele estava em constante oração, mesmo diante de uma obra magnífica de construção dos muros de Jerusalém, mas nós podemos fazer o mesmo enquanto estivermos lavando o carro, enquanto estivermos lavando as roupas, os pratos, dirigindo, preparando a comida, limpando a casa, seja como for, a nossa vida não para e a nossa oração deve acompanhar tudo o que nós fazemos. É um desafio realmente, ou seja, não somente a oração como um louvor, como a própria palavra de Deus meditada no coração, enfim, em estar num monólogo, num diálogo com o Pai, requer de nós que estejamos ligados constantemente com Ele. Assim, nós estaremos cada vez mais nos desprendendo os nossos olhos do materialismo aqui terreno e voltando um pouco dos nossos olhos para o céu. Que Deus, irmãos, nos ajude para que, diante dos desafios de orar sem cessar, nós possamos vencer a cada dia esses desafios, tirando todas as barreiras que nos impedem a oração. A questão é não pararmos de orar, mesmo que a gente não tenha palavras para falar, ainda que só caiam lágrimas, mas vamos nos apresentar diante do Rei. Eliminar os protocolos que nós ficamos nos cobrando para ver se a nossa oração é aceita ou não. Você não precisa disso. A gente tem livre acesso ao Pai, mesmo muitas vezes caindo, tropeçando. Chega ao Pai. Ele diz que é fiel e justo para te perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos até Ele. Vamos até Ele. Vamos eliminar as barreiras, os protocolos. Vamos procurar não agradar a homens, mas agradar a Deus. Eu não preciso ficar dando satisfação a ninguém do quanto eu estou orando, né, do termômetro da oração. A gente não precisa disso não, irmãos. A gente precisa orar o nosso Pai em secreto. Vamos fazer isso para a glória do Senhor Jesus. Que Ele nos ajude e nos abençoe para a glória dEle. Nós vamos estar, nesse momento, louvando ao nosso Deus. E depois que nós estivermos louvando, nós estaremos fazendo a oração do nosso Senhor, terminando, então, este culto de oração. Então vamos orar, vamos cantar ao Senhor
este cântico de oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para um mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para um mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério na alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unirmos a ti em oração. E agora com outros irmãos nos unirmos a ti. Estaremos orando, fazendo a oração do nosso Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude para que possamos agradecer a todos os nossos queridos que estiveram participando conosco deste culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Compartilhe este link, esteja evangelizando pessoas, edificando os crentes e assim possamos juntos dar continuidade a esta obra de Deus. Sábado, às 18h05, no programa de rádio, programa Mensagem da Cruz, na rádio Bom Conselho FM 104,9. E no domingo, pelas horas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.